Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão aí no Facebook, YouTube, Instagram. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Deixa eu só verificar se está tudo bem com as redes sociais. Estamos conectados. Então, seja muito bem-vindo ao episódio do Artigo em Foco de hoje, que eu vou te falar sobre o uso de pacotes estatísticos na hora da análise dos dados. Será que eu preciso usar esse pacote? Será que é necessário para escrever os meus artigos científicos? Ou ainda preciso comprar um pacote pago? Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escreverem esse artigo científico em um mês de uma forma descomplicada. Então você que está assistindo na reprise, também seja muito bem-vindo. Bem, gente, o que a gente precisa pensar? Qual é o nosso primeiro passo na hora de pensar a análise estatística? Eu preciso compreender qual é a sua lógica prática. A parte da análise dos dados, normalmente, é o que as pessoas sentem muitas dificuldades dentro desse processo de escrever cientificamente, o que transmite aquela sensação de insegurança na hora que a gente está ali tentando realizar a nossa análise. E a gente fica perdido de como utilizar a informação da maneira correta, da maneira coerente. E fica se perguntando, será que todas as vezes eu vou precisar de um programa estatístico? Será que eu não poderia resolver de outra forma? Ou até de uma forma manual? Isso tudo a gente precisa entender dentro dessa lógica. E eu quero começar esse nosso encontro de hoje contando uma história para vocês. Quando eu comecei a mexer em programa estatístico, ainda foi lá na graduação. Durante a minha graduação, eu comecei a entender as medidas epidemiológicas. E por que eu estou aqui reforçando isso com você, da medida epidemiológica? Porque o programa estatístico ele só passa a ter sentido se você consegue entender a mensagem que ele quer traduzir, a mensagem que ele quer transmitir. Então não adianta eu colocar no programa estatístico uma série de informações que eu não vou entender. Então ainda lá na minha graduação, eu estava no 4º semestre da graduação em enfermagem, quando surgiu a oportunidade de aplicar o meu conhecimento teórico utilizando um programa estatístico. Então daí nasceu essa questão de tornar prático o processo do uso do programa estatístico. Bem, comecei com essa história de usar o programa estatístico e aí eu comecei a fazer o cálculo de medidas de frequência. Ana, o que são as medidas de frequência? Percentual, por exemplo. Então eu calculei o percentual, calculava esses valores que a gente consegue fazer na mão. E até então eu fazia na mão porque eu não tinha habilidade de utilizar o programa estatístico, também não tinha habilidade de usar naquela época o Excel. E até o acesso ao computador era algo um pouco mais restrito. A tecnologia está avançando muito agora. E aí, com isso, eu comecei a mexer no programa estatístico. E com o fato de mexer no programa estatístico, eu comecei a dominar a habilidade de entender as medidas epidemiológicas de forma muito prática e de captar o que o programa queria me passar de mensagem. E aí isso durou o período ali da universidade. Quando foi ao final, eu fiz a minha análise sozinha, a minha análise de dados sozinha. E foi muito engraçado, porque os meus colegas pediram para que eu fizesse a análise deles também. Então, gente, o que isso mostra aí? Mostrava um interesse em aprender. Mas o programa estatístico ele só fez sentido a partir do momento em que eu consegui, de fato, aprender a interpretar o que aquele programa queria me dizer. Então, você já começa a desconstruir aí na sua mente a seguinte ideia. Você já começa a desconstruir aí na sua mente a seguinte ideia, de que há necessidade
de fazer o cálculo na mão. Então, as pessoas pensam que eu preciso o tempo todo fazer a minha análise de dados na mão. E isso serve também para o momento em que você está fazendo uma análise qualitativa. Ah, mas então quer dizer que se tiver uma análise qualitativa, eu devo usar um aplicativo? Deve. Por que você deve usar o aplicativo? Porque é um processo de sistematizar o seu trabalho, de sintetizar as informações do seu banco. Então, se você está fazendo uma pesquisa Qualy, se você está fazendo uma pesquisa Quant, o programa ele vai te ajudar a otimizar o seu tempo. Então, o que vai acontecer? Vai tornar mais fácil esse processo de você escrever cientificamente, porque você vai ganhar tempo. E olha, gente, tempo é algo precioso que nós temos na nossa vida. Então, o programa, ele vai te ajudar nessa etapa de conseguir ter mais tempo, porque é muito automatizado. Eu já fiz, por exemplo, regressão logística à mão. E foi interessante que eu fiz isso em um curso. Eu me matriculei em um curso, eu já dominava muito de programa estatístico. E aí a professora chegou assim de surpresa e disse: vamos lá calcular à mão a regressão logística. Eu até levei um susto, eu falei: como assim, gente? Calma, peraí, eu tô até emocionada. E por que ela trouxe aquela ideia da mão? Mas para contextualizar como o programa estatístico emite aquilo. Mas não há necessidade, você não precisa calcular isso à mão e fazer tudo à mão, porque é muito complexo, a probabilidade de erro é grande. Então, assim, o pacote estatístico te ajuda com esse norte, com esse direcionamento. Então, você vai ganhar tempo, você vai poder calcular todas as medidas que você vai querer. Se estiver fazendo um estudo qualitativo, você vai conseguir aplicar toda a informação que você necessita durante esse processo. E é importante a gente quebrar um tabu durante o uso do pacote estatístico, que é achar que tudo é muito difícil. A gente cria na nossa mente que a análise de dados é uma coisa complexa, é algo muito difícil ou algo quase que impossível de ser realizado. E por que a gente cria isso? Porque a gente não aprende a pensar sobre as medidas epidemiológicas, sobre o que eu espero do meu resultado. Então, quando você vai lá para o programa estatístico, você não sabe nem interpretar o risco relativo, gente. Então, não dá para mexer no pacote estatístico se você não tem a base da interpretação do risco relativo, porque quando você chegar lá para entender modelo estatístico, você não vai conseguir. Então, o primeiro ponto que você precisa é destravar isso. Eu me lembro que uma aluna minha, no meu curso, falava assim: mas professora, mexer no programa estatístico é algo de outro mundo, parece absurdo demais para a minha pessoa. Ela falava assim, ela se sentia até incapaz de mexer em um pacote estatístico, de mexer em um programa estatístico, porque as pessoas fantasiam demais essa relação da análise dos dados com a realidade. Então, assim, traz um nível de complexidade que precisa ser desmistificado. É sim algo que precisa de muita atenção e muito cuidado, mas com a orientação certa você consegue aplicar. E foi legal porque essa aluna ela fez um exercício de análise de dados em um pacote estatístico voltado para a Pesquisa Nacional de Saúde. Então, o que aconteceu? Ela foi lá e analisou os dados, gerou um artigo científico que está assim, sensacional e nós estamos assim, ansiosos pelo resultado da publicação desse artigo. E foi muito bacana ver a aplicabilidade e o uso do programa. E aí ela me disse, mas professor, usar o programa não é difícil assim. As pessoas que criam um tabu ao redor desse processo. Então, o pacote estatístico precisa ser algo aliado ao seu processo de escrever e de pensar cientificamente. Então, todas as vezes que você estiver achando que é complexo, que é difícil, pense no que você precisa aprender antes dessa jornada. Então, é muito importante você ter clareza desses elementos.
Os estudos qualitativos são aqueles que a gente vai avaliar o discurso, o conteúdo, vai trazer as nossas impressões. É muito importante que a gente tenha clareza do que o programa vai fornecer para a gente. Quais são as habilidades que a gente vai conseguir desenvolver utilizando um programa na análise qualitativa? Porque você deve estar pensando assim, mas eu só vou fazer a avaliação de um discurso, eu posso ler e posso simplesmente trazer um resultado. Mas uma análise qualitativa, ela exige muito de você a sua visão sobre o que você vai extrair da informação e a criação de categorias. E é aí que o programa estatístico te ajuda. Mas é um programa estatístico? É um programa estatístico, sabe por quê? Todo programa que vai gerar um algoritmo, uma frequência de resposta, ele não deixa de ter a função de ser um programa estatístico. Quando eu quero gerar um resultado. Então, por exemplo, o Excel é um programa estatístico? O Excel é um programa estatístico, porque ele vai gerar um resultado quantitativo. Então, assim, quando você está pensando na análise qualitativa, isso é muito importante, que você consiga ter clareza desse elemento, que é a criação de categorias. E a partir da criação dessas categorias na pesquisa quali, você vai conseguir distribuir o seu texto, ou seja, o discurso do seu participante nessas categorias. E o programa estatístico te ajuda com isso. Outro ponto importante é que quando você está fazendo a avaliação qualitativa também, você vai avaliar a repetição de eventos. Então, quando você está fazendo uma análise qualitativa, você vai avaliar a repetição de eventos. Como é que eu consigo expressar o meu resultado? A partir de um ponto que se repete. Então, essa repetição de eventos, muitas vezes, pode ser medida pela quantidade de palavras que a pessoa fala e que tem relação com aquele tema. Então, não é só a interpretação da ideia por si só, mas como que aquele conjunto de palavras se repetem e que pode nos ajudar a entender aquela ideia. Então, gente, quando você utiliza isso na sua prática, quando você consegue avaliar o programa, ele vai te ajudar de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais objetiva. Bem, mas aí surgem algumas questões. É muito trabalho mexer num programa. É melhor eu pegar aqui e fazer minha continha na mão mesmo. Isso aí muita gente imagina. Ou ainda fala assim, é muito caro comprar um programa. Então eu não tenho dinheiro porque os programas que eu conheço são todos pagos. Então você vai surgindo aí uma série de questões que você precisa pensar. Agora, quanto tempo que você acha que você vai gastar se tivesse que fazer uma análise com 20 variáveis? Se você tivesse que escrever o seu modelo de regressão logística, muito mais do que se você tivesse e pudesse utilizar um programa estatístico. Em relação ao fato do programa estatístico ser pago, a gente já começa a desmistificar esse processo por meio do quê? Da ideia de que existem programas gratuitos. E são vários os aplicativos gratuitos que você pode baixar. Inclusive, tem aplicativos que são utilizados amplamente pelas pessoas para fazer análise de dados. Então, você precisa pensar sobre isso e sobre como utilizar o pacote estatístico. O que eu posso lhe dizer sobre um pacote estatístico? É uma introdução à programação. E eu vou te falar sobre isso. O que é a programação? Quando a gente está pensando em pacote estatístico, é quando você estabelece uma série de rotinas. Então, quem é da área de informática, por exemplo, trabalha muito com essa ideia de programar, de montar aplicação, de montar site.
de montar uma série de questões voltadas para o desenvolvimento tecnológico. E essa palavra programação a gente derivou desse espaço da informática, que é o fato de você fazer o planejamento adequado da sua análise de dados. E o que significa esse planejamento adequado da sua análise de dados? É quando você conhece a rotina de análise que você deve aplicar, a rotina de análise que você vai colocar dentro do seu programa estatístico. Então é interessante a gente entender que, num primeiro momento, você vai ter que fazer essa programação e depois que você fizer essa programação, é que você vai rodar a sua análise de dados. Com a programação pronta e a familiaridade com o programa, vai ficar muito mais prático e rápido o ato de você conseguir escrever o seu artigo científico. Porque, como o artigo científico é uma rotina que a gente implementa nas nossas vidas, todas as vezes que a gente precisar realizar essa tarefa, que a gente precisar escrever cientificamente, vai ficar muito mais simples, muito mais objetivo você ter a rotina de análise pronta. E é lá no programa estatístico que você vai conseguir desenvolver essa habilidade, que você vai conseguir colocar essas informações de uma forma mais prática. Então, por isso que o pacote estatístico te ajuda. É tanto, gente, que eu tenho todas as programações de análise de dados que eu faço prontas. Por quê? Na hora que vê o artigo científico, eu preciso fazer um modelo de regressão logística. Eu já tenho lá a programação pronta, eu só mudo a variável dentro do meu modelo. Eu preciso fazer uma análise, uma regressão de Poisson. Já tenho pronta toda a modelagem. O que eu faço? Só mudo as variáveis. Então, isso ajuda muito a gente quando nós estamos fazendo análise de dados. Quando você for fazer pela primeira vez, obviamente vai dar um trabalho, mas você vai salvar aquela rotina e nunca mais você vai ter dor de cabeça com o programa estatístico na hora de fazer isso. E por que é importante? E eu quero te dizer por que é importante. Eu até hoje, eu já publiquei muitos artigos, mas eu até hoje faço praticamente todas as análises dos artigos que eu estou envolvida. Então, toda a parte de análise eu faço. E eu preciso dar respostas rápidas às pessoas. Então, quando eu tenho ali aquele espaço pronto, aquela programação de análise pronta, vai ficar muito mais prático. Agora, uma questão importante é, isso ajuda muito. Eu já tenho 7 artigos publicados em 2021 ou aceitos para publicação. Tá aí nos dois, tá transitando entre os dois mundos, né? Entre o aceito e o publicado. E o que isso representa? Representa que a gente tem uma rotina, uma sistematização de processos para conseguir implementar isso. E na análise dos dados é fundamental que você tenha essa rotina para conseguir aplicar de forma prática a sua análise de dados. Então, gente, um jeito errado é quando você não dedica um tempo para aprender a análise de dados e nem aprender ali a mexer no pacote estatístico. Eu te falo, os meus alunos lá no DPA1, eles são independentes. Eles que mexem no programa estatístico, que rodam a análise e a gente faz uma conversa sobre todo esse processo durante as mentorias, durante o acompanhamento individual, sobre como a gente pode melhorar a análise. Então, eles são obrigados a aprender a mexer. E tem aulas específicas, direcionadas, para você aprender a mexer no pacote estatístico. Então, é interessante ter clareza disso, que o jeito certo é você dedicar um pouco de tempo, mas dominar a ferramenta para você usar na sua rotina de tarefas, na sua rotina de atividades. Então, quando a gente tem esse domínio da ferramenta, vai ficando muito mais fácil. É como mexer no computador. Não sei se vai ser da época de todo mundo, mas primeiro veio o celular de botão. Depois veio aquele celular com uma telinha colorida ainda de botão. E aí depois veio essa ideia do smartphone, que é o que a gente usa. Então,
cada fase a gente foi aprendendo a mexer nessa aplicação, nesse tipo de tecnologia. E o programa estatístico é o mesmo, é a mesma coisa do computador, de você ir lá e aprender. Então, assim, quando você tem aulas direcionadas, fica muito mais rápido, muito mais prático. Por isso que é interessante que você consiga entender a aplicabilidade do pacote estatístico. Bem, agora qual é o jeito certo? É você sempre utilizar o programa para realizar todas as análises, sem exceção. Não faça na mão a análise dos seus dados, porque você vai ficar gastando muita energia, você vai gastar muito tempo e você vai poder usufruir de outras coisas de sua vida com a otimização desse processo de criação. Então, gente, assim, o programa ele tá aí para te ajudar da melhor forma possível, da forma mais prática que você pode ter. Agora eu quero te dizer algo importante. Vou beber uma água aqui. Que é o fato de você ter acesso à informação aberta, programas que não são pagos. Eu vou te indicar hoje 2 programas e eu quero falar um pouco sobre cada um deles. Um é um programa e o outro é uma aplicação, um site. O App Info é um programa da CDC, do centro, né, do CDC, que é o Centro de Doenças dos Estados Unidos, falando de uma forma muito simples, né? E é muito legal o App Info, porque ele é um programa gratuito que você usa e faz toda a sua análise de dados. O App Info foi pioneiro nessa modalidade de programa e ainda como um programa gratuito para que as pessoas acessassem. Então, assim, antigamente tinham várias versões do App Info, veio, né, várias versões e eles sempre atualizam. A última versão você inclusive consegue baixar no seu celular. Então isso é muito legal, porque você pode fazer a sua análise de dados a partir do celular. E o App Info você pode levar para campo, introduzir a informação do seu questionário, tudo pelo celular. Introduzir a informação do seu questionário, logo depois você pode ir e fazer a sua análise dos dados. Então, o App Info ele é muito legal, com ele você consegue fazer inúmeras coisas, como, por exemplo, calcular o tamanho mínimo da amostra, fazer um modelo ajustado. Você também consegue avaliar ali, por meio do App Info, testes como o que a gente precisa avaliar para comparar a diferença dos grupos, como o Q quadrado. Então, assim, ele é um programa muito rico, em que você baixa gratuitamente no seu computador ou no seu celular e você aplica a informação que você precisa. E também você consegue coletar tudo o que você precisa dentro ali do seu cenário de pesquisa. Então, se você estiver entrevistando uma pessoa, você pode ter a estrutura do questionário e ainda colocar as respostas ali. Agora, o que você precisa? Desenvolver essa habilidade, você precisa treinar essa habilidade para conseguir escrever o seu artigo científico de uma forma muito mais rápida. Então, eu recomendo muito que você use o App Info. Eu gosto de ensinar o App Info, de mostrar para as pessoas sobre essa aplicação, sobre esse aplicativo, na realidade, porque eu acho muito funcional. Bem, uma outra aplicação que tem, você também pode baixar para o seu computador, mas ela está disponível na internet para análise online, é o Open App. O Open App foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da área da estatística, e aí é um site, eu quero falar um site para poder ficar um pouquinho mais didático, a intenção da fala ali, para você entender. Mas ele é um site que ele traz vários elementos estatísticos em que você vai clicar
lançar o dado e ele vai gerar o seu resultado. Então o OpenApp ele é muito legal para quem está iniciando, porque ele é muito explicativo. O AppInfo também, mas eu acho o OpenApp mais explicativo, tem a versão dele em português também, o AppInfo tem, e você consegue entender ali as informações que precisa colocar em cada espaço. Mas, para você usar de forma eficiente o OpenApp, você precisa aprender sobre medidas epidemiológicas. Qualquer aplicativo, você precisa aprender sobre medidas epidemiológicas. Então, é muito legal o uso do OpenApp na prática. Você consegue resultados fabulosos a partir dele. E eu sempre ensino aos meus alunos o uso dessas ferramentas para tornar bem mais prático o seu dia a dia de construção da informação científica e de tudo aquilo que você quer. Agora, se você já está num nível mais avançado, você já domina medidas epidemiológicas e você quer um pouco mais, você pode usar um outro programa estatístico gratuito. Agora, esse programa é heavy metal, viu? Ele é um programa assim que já aumenta a complexidade, que é o R. E é um programa direcionado mesmo para quem já tem uma habilidade maior com programas estatísticos intermediários. Então, o R é uma versão gratuita, é o que é mais utilizado no mundo todo em relação ao programa de acesso aberto. Ele é atualizado constantemente e o R você consegue fazer qualquer tipo de análise. Ele é utilizado na área empresarial, ele é utilizado na área de saúde, na área da econometria. Então, todas as áreas que envolvem de algum jeito a estatística, tem ali o R envolvido no processo também. Então, é um programa muito legal de usar, mas o seu nível de complexidade para a utilização é maior. Então, é importante ter essa clareza, porque se você é um iniciante na avaliação e análise de dados, você vai ter que manusear um programa mais simples. Se você já está no nível mais avançado, você pode também utilizar um programa mais avançado. Mas o R ele é muito complexo na sua execução. Mas, gente, nada que o treino não resolva. São habilidades que você vai desenvolver durante a sua jornada de aprender. Mas se eu pudesse lhe dizer, uma dica de ouro é: comece pelo AppInfo, OpenApp, use esses recursos, abuse desses recursos e depois de toda essa sua jornada, você pode começar a utilizar outros aplicativos. Tem também programas que são pagos e que são programas excelentes, mas que também exige de você um nível de aprofundamento em relação à utilização desses recursos um pouco maior, que é o Stata e que é o SPSS. São programas amplamente utilizados na área da saúde e que exigem um nível de complexidade maior para que você manuseie, para que você mexa, para que você aprenda. Então, são programas que têm funcionalidades parecidas com o R, o nível de complexidade também, mas que são programas pagos. Normalmente, quem é estudante tem desconto nesses programas, mas eles são bem funcionais e bem práticos para o nosso dia a dia e para a nossa forma de escrever cientificamente. Então, eu particularmente gosto muito do Stata. Eu acho ele muito legal. Agora, ele tem a versão para o estudante, que é mais barata, tem a versão que não é para o estudante, que é mais cara. Mas eu acho ele muito funcional. Eu compartilho muito aqui no Ciência em Texto as informações que eu gero, que eu rodo no Stata. Sempre procuro ter a versão mais atualizada, justamente porque muda muito esse panorama da nossa análise de dados. Bem, os alunos lá do meu curso aprendem a mexer no programa que eles querem aprender a mexer. Por quê? Porque o espaço é livre, então as aulas são direcionadas para o desenvolvimento do aluno durante essa sua jornada científica.
Então, gente, esse é o nosso episódio de hoje do Artigo em Foco. Foi um prazer estar aqui com vocês e teremos live amanhã, mais um encontro para falar sobre o especial de análise de dados. Se você ainda não se inscreveu na Semana do Artigo Científico, se inscreve, o link está disponível aqui na bio do Instagram e também nas redes sociais do Ciência em Texto. Até a próxima!